Hoje eu vou falar um pouquinho da importância do DPO numa startup. Você sabe o que é o DPO? O DPO nada mais é do que o encarregado pela proteção dos dados pessoais dentro de uma empresa. Em uma startup não é diferente. E será que a tua empresa, a tua startup precisa ter esse profissional? Sim, todas as empresas que têm uma finalidade econômica precisam tratar dados pessoais e, portanto, precisam ter um encarregado de dados pessoais. Mas o que acontece quando a empresa é muito pequena, né? Quando ela está ali num estágio ainda de desenvolvimento, onde tem às vezes 2 funcionários. Nesses casos, a lei diz que a obrigação de ter o encarregado de proteção de dados, ela pode em algum momento sim ser revista aí pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai regular essas questões. E aí tu me pergunta, mas tem essa regulamentação? E aí eu vou ter que te responder que ainda não tem. Então o que vai acontecer daqui para frente? A gente vai aguardar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela se posicione em relação às pequenas empresas, principalmente em relação a manter esse profissional, porque é um custo a mais e numa empresa muito pequena faz toda a diferença lá no orçamento. E enquanto a gente não tem essa regulamentação, o que a gente faz? A gente vai ter que escolher entre os funcionários, entre a própria direção da empresa, quem vai ser o encarregado de proteção de dados. A gente vai qualificar ele, vai colocar ele lá na nossa política de proteção de dados, dizendo quem ele é, e ele sim vai centralizar esses procedimentos. Porque mesmo que a agência venha a dispensar um dia que tu tenha um profissional especificamente para isso, nada vai te liberar da responsabilidade pelos dados pessoais. E dentro de uma empresa, a gente sabe que cada um tem que ser responsável por uma coisa, porque se todos forem, aquilo não vai andar. Então, na prática, mesmo que haja alguma flexibilização em relação à contratação de um profissional específico para a função de encarregado de proteção de dados, o famoso DPO, mesmo assim, a empresa vai ter que manter um profissional, seja dentro dos próprios sócios, ou enfim, um profissional de RH, de TI, que vai ter que centralizar essa responsabilidade. E qual é a responsabilidade? De olhar os dados pessoais, de entender como eles estão sendo tratados dentro daquela empresa, de responder aos titulares de dados, que são muitas vezes os clientes ou os próprios funcionários, porque dentro de uma empresa você não trata apenas dados pessoais de clientes, você trata do seu funcionário. Se você contrata alguém, assina uma carteira, enfim, ou qualquer tipo de parceria que você tenha que envolva dados pessoais, você tem sim a mesma responsabilidade que você tem com o cliente. Então sempre é importante que tenha esse profissional dentro da empresa que vai responder se receber uma notificação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou se receber uma notificação de um titular, que vai ficar atento às alterações que vão vir por aí. Ainda a lei é muito recente, muita regulamentação ainda vai ser feita nesse sentido e as empresas têm sim que estar muito atentas. A gente sabe que existem muitas startups que tem ali como matéria-prima os dados pessoais para comunicação, enfim, para venda de produtos. Então é muito importante a gente começar a pensar sobre isso. E se eu não tivesse profissional hoje, o que pode acontecer? A Agência Nacional, ela já está montada, ela já tem uma diretoria, Já tem contratação aí de pessoal e a partir de agosto ela vai começar a atuar mais fortemente. No primeiro momento, a gente espera, porque é uma diretriz da própria Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela venha trabalhando fortemente a questão de introduzir essa cultura dentro das empresas, a cultura de proteção de dados. Mas ela já começa a partir de agosto poder aplicar suas sanções, advertências, multas, enfim. A partir de agosto a gente deve sim se preocupar um pouco mais com o que está acontecendo, porque mesmo que você acredite que você não vai ser alvo de uma fiscalização de forma imediata, a gente nunca sabe quando a nossa empresa pode se envolver no incidente de segurança e acabar tendo que dar explicações aí frente à justiça, frente a órgãos de proteção do consumidor e nesse momento sim pode ser invocado a Lei Geral de Proteção de Dados. Você contratando um profissional específico para cuidar dessa função ou sendo você o próprio empreendedor que vai desempenhar essa função, o que importa é a gente saber que essa cultura de proteção de dados ela veio para ficar, que a gente vai sim começar a diferenciar o nosso olhar para os dados pessoais sempre que a gente for tratar com clientes, com colaboradores, parceiros, enfim. Sempre que você olhar para um dado pessoal, a lei espera que você tenha um olhar diferenciado,
um olhar de proteção, de segurança, tomar todas as medidas possíveis para que pessoas não autorizadas tenham acesso àqueles dados, para que você compreenda quando você pode utilizar o dado pessoal e quando você precisa de autorização para usar aquele dado pessoal, porque a lei ela delimita quando você pode usar o dado pessoal de um cliente, por exemplo. Então você tem que tomar muito cuidado. A gente vê muito isso em relação a e-mails, comunicação via WhatsApp, que nem sempre é autorizada e a gente recebe às vezes uma chuva ali de propagandas e nem sempre a gente tem essa autorização daquela pessoa para quem a gente está fazendo esse contato. Então a gente vai sim começar a mudar o nosso olhar para a proteção de dados. E eu espero que você, na sua empresa, já comece a fazer isso agora.